Oi gente, meu nome é Bianca Amorim, sou psicóloga e estou aqui hoje para poder falar com vocês sobre uma temática que eu considero muito importante, inclusive para ser reforçada sempre, que é motivação. Mas antes de tudo eu gostaria de agradecer a Lolite por esse convite de estar aqui mais uma vez, agora de forma virtual, mas não menos importante, de estar participando desse evento tão grandioso e trazendo um tema que é tão pertinente para a qualidade de vida do trabalhador. Bom, eu vou iniciar com alguns questionamentos, algumas perguntas para vocês pensarem aí e eu espero responder ao longo da minha fala. Como está a motivação de vocês para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para viver? Como fica a motivação de vocês quando vocês estão passando por alguma dificuldade, por algum percalço, por algum desafio? Essa motivação, ela continua? Ou vocês desanimam por completo? Vocês acham que a motivação vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Pensem. Bom, mas o que significa, afinal de contas, motivação? Motivação é a direção, é a persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar uma meta. É o que nos mantém seguindo, mesmo diante das dificuldades. Para muitas pessoas, motivação é como se fosse um gás, vamos assim dizer, uma energia para realizar o que tem que ser realizado. Mas será que é esse gás? Será que é essa energia? Porque assim, nem todo dia eu estou assim, com esse gás todo. E como é que eu faço nesses dias que eu não estou com esse gás, com essa motivação? Como é que eu faço para trabalhar, para fazer as coisas bem feito, para dar conta do que eu tenho que dar conta? Como é que fica isso aí? Será que eu tenho que depender desse gás, dessa motivação? Hoje eu vou trazer uma perspectiva diferente em relação à motivação, que eu acredito que vai ajudar. Bom, a motivação, ela não é esse gás, ela não é essa energia. Motivação é o que nos move no sentido do que é importante para mim. Porque se eu depender desse gás, eu não vou ter isso todos os dias, até porque é natural que a gente oscila. Tem dias que a gente está um pouco mais para baixo, tem dias que a gente já está um pouco melhor. E nos dias que a gente está para baixo, a gente deixa de fazer? Eu deixo de ir para academia porque de repente eu não estou motivada, não estou inspirada para malhar? Eu deixo de trabalhar? Trabalhar até que não, né? Por quê? Porque a gente tem um compromisso maior. Mas nesse compromisso maior, muitas vezes a gente não faz com qualidade. Por quê? Porque a gente está desmotivado. Então eu tenho que entender por que é importante para mim fazer o que eu tenho que fazer. Por que o trabalho é importante para mim? Por que cuidar da minha família é importante para mim? Por que ir para a academia é importante para mim? Porque na hora que eu estiver desanimado, eu tenho que me lembrar disso. Porque na verdade, gente, não é esse gás que na verdade, essa motivação que a gente considera aí, esse gás, como eu estou dizendo, que vai fazer com que eu siga, com que eu continue ali na luta até alcançar aquele objetivo maior. Não é isso. Até porque se eu depender disso, como eu disse, a gente oscila. Nem sempre eu vou ter. Na verdade, é a mente quem manda. Se eu sei que eu tenho que fazer aquilo e se eu sei o porquê que aquilo é importante para mim, é mais fácil de eu seguir. É mais fácil eu enfrentar esses momentos que eu estou desanimada. Por exemplo, vamos supor que eu queira emagrecer. E a gente sabe que o processo do emagrecimento, ele passa por umas fases de desânimo, porque não é fácil, né? Vontade de chutar o balde, enfim. E aí, como é que eu faço para eu me manter aí motivada e ir até o fim? Emagrecer o que eu quero emagrecer. Eu tenho que me lembrar por que é importante emagrecer. Por que eu quero emagrecer? Por que é importante para mim? Quais são os benefícios que eu vou ter com aquele emagrecimento? É isso que me faz seguir. É quando eu sei da importância. É porque aquilo faz sentido para mim. Não esse gás, não essa energia. Se eu acordo desmotivada hoje para trabalhar,
O que me faz levantar? Não só os compromissos, não só porque eu tenho compromisso, mas também assim, porque eu lembro porque que é importante. No meu caso, eu, psicóloga, porque eu ali vou dar assistência aos meus pacientes, eu vou conseguir realizar meu trabalho, que vai me dar muita satisfação, do que eu ficar na minha casa, do que esse desânimo me vencer, vamos assim dizer. Então se lembrem o porquê que aquilo é importante para vocês e quais são os benefícios que você terá lá na frente. É isso que nos faz seguir, é essa a verdadeira motivação. Não essa motivação, como eu disse, que a maioria tem como conceito, que é essa energia, esse gás. Até porque, como eu disse, a gente não pode depender aí dessa motivação, inspiração, ânimo, disposição para realizar o que tem que ser realizado. Basta a gente saber que aquilo tem que ser feito e por que aquilo é importante para a gente. Não se esqueçam disso. Essa é a verdadeira motivação para a gente seguir. Quando perguntam, como é que você consegue se manter tão disciplinada numa atividade física, ou no trabalho, ou nos cuidados com a família, e etc. E eu digo, porque eu sei da importância de cada uma na minha vida. E a sensação de satisfação, de dever cumprido, nossa, isso aí ganha disparado. E aí, assim, um outro ponto para a gente pensar que ajudaria nessa motivação é a inteligência emocional. Mas o que seria inteligência emocional? É a gente saber gerenciar as nossas emoções. É a gente saber controlar os nossos pensamentos. Porque, observem bem, os pensamentos, eles influenciam nossas emoções, que influenciam os nossos comportamentos, tá? Então, eu tenho que saber gerenciar tudo isso para que eu consiga ter um comportamento adequado, que no caso, como a gente está conversando aqui de motivação para trabalho, para vida, para fazer o que tem que ser feito, esse comportamento é adequado para isso. Mas para isso eu preciso saber controlar minhas emoções, que eu preciso saber controlar meus pensamentos. Vamos lá, pensar em um exemplo. Se eu tenho o pensamento de que, não vai dar certo, ou eu não vou conseguir, esses pensamentos vão me gerar desânimo. E esse desânimo vai me gerar um comportamento evitativo, ou seja, de deixar de fazer, ou muitas vezes fazer de qualquer jeito, o que vai fazer com que eu não cumpra aquilo que eu deveria cumprir, pelo menos cumprir da forma que seria esperado, o que vai gerar mais desânimo ainda. Então, por isso que nessas horas a inteligência emocional ela é bem importante. A mente é ela quem comanda todo o nosso funcionamento, é ela quem comanda as nossas emoções. Não é a situação sozinha que gera uma emoção. Não é porque de repente o ambiente que eu trabalho não favorece a minha motivação e por isso eu estou desmotivada. É como eu penso sobre a situação. Se eu penso que ninguém me elogia ou ninguém reconhece meu trabalho, ou se eu penso, eu não consigo, para mim é muito difícil, para mim as coisas sempre dão errado, o que vai acontecer? E isso vai me gerar um desânimo muito grande, que vai gerar o comportamento de muitas vezes eu estar afastada, de eu não fazer as coisas com qualidade, não fazer direito. Aí o fato de eu, como eu falei, de eu ter esse tipo de comportamento vai afetar mais ainda o meu desânimo. Então, cuidado com os pensamentos que vocês têm, porque eles vão influenciar as emoções. Mesmo que de repente o ambiente que você trabalha ou que você vive não esteja bom, esteja passando por um momento difícil, ainda assim, quem controla o que se passa dentro de você é você, não é a situação. Como eu disse, vai depender dos pensamentos que você tem sobre a situação. Então, vamos supor que vocês estejam passando por um problema em casa. Aí esse problema, ele vai afetar, sim, o seu emocional. Mas o que vai determinar isso é o seu pensamento sobre a situação. É tão real o que eu estou dizendo a vocês que, por exemplo, vocês podem pensar em uma situação que de repente vocês estavam bem e de repente vocês se lembraram de algo ruim que vocês vivenciaram e de repente vocês ficaram tristes.
Ou, vamos assim dizer, vocês começaram a pensar em eventos futuros, assim, se preocupar de maneira negativa sobre o futuro e vocês começaram a ficar ansiosos, mesmo sem estar acontecendo nada ao redor. E por que vocês se sentiram assim? Porque vocês pensaram de maneira negativa ou se preocuparam negativamente ou pensaram de forma distorcida, ou seja, a situação é uma e você pensa outra. Tudo isso vai afetar o seu emocional. E como é que a gente controla as emoções? Como é que eu faço para eu me manter então motivada? Aqui, ó, seu pensamento. Quem manda é você. É o que você pensa. Então, se eu penso, não, vamos lá, eu vou cumprir, hoje eu não estou muito animado, vamos assim dizer, mas eu consigo cumprir. Eu vou dar o melhor de mim para hoje. Mesmo que o meu melhor hoje não seja o meu melhor de outros dias que eu estava melhor. Mas você deu o seu melhor. Você fez de repente ali bem feito. Do que se você já pensasse, não vou conseguir fazer isso direito, porque hoje eu não tô legal. E aí você já iria se sentir desanimado, se sentir desmotivado. E ia comprometer exatamente o seu comportamento. Então, mais uma vez, cuidado com o que vocês pensam. Pensamento não evita. Vou fazer um teste com vocês, para vocês perceberem. Não pensem, olha só, não pensem, estou dando um comando, em um carro branco. E aí? Conseguiram não pensar em um carro branco? É difícil, né? Porque o pensamento ele é automático, ele não precisa de um comando nosso para ele vir à nossa mente. Então, por isso, não tem como a gente evitar os pensamentos mais pessimistas, pensamentos, como eu falei, negativos, não tem como. Mas a gente tem como controlar. E a gente controla como? Quando você tiver um pensamento negativo, um pensamento pessimista sobre uma situação, tenta enxergar a realidade. Começa a questionar esse pensamento seu. Será que a situação é tão ruim quanto eu estou pensando? Às vezes não. Às vezes a gente deixa a situação pior do que ela realmente é. Então, questionem o pensamento. Será que a situação é tão ruim quanto ela está? Se eu estou passando por um problema, por exemplo, questione. Se você está passando por um problema, questione. Tá, como que eu posso resolver esse problema? Quais são as possíveis soluções para esse problema? Porque aí, quando você começa a questionar, é como se sua mente abrisse para pensar em outras situações, para pensar em alternativas, para pensar em como resolver, e aquilo gera ânimo, melhora seu humor, melhora seu emocional. E aí é quando você consegue resolver o problema. Ah, tá, Bianca, mas e quando a gente tem um problema e a gente não consegue resolver esse problema? Ou seja, o problema tá aí e como é que eu posso dizer? Não tem uma solução de imediato. Então você vai pensar em como viver bem, sem esse problema te afetar o tempo inteiro. Mas Bianca, como é que vive bem com um problema? Depende de como você pensa sobre o problema. Por exemplo, a pandemia. A pandemia é um problema que não tem uma solução de imediato. Então, eu vou ter que esperar a pandemia para eu ficar bem, para eu me sentir bem? Não. Eu tenho que tentar ficar bem mesmo diante da pandemia. Lembrando, ficar bem não é o mesmo de alegre, não. Porque alegria é uma emoção. Assim como tristeza, ansiedade, angústia. Então, eu não posso esperar a pandemia passar para eu ficar bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em estratégias para eu conseguir viver sem estar focando tanto no problema, sem estar focando tanto na pandemia. É isso que eu tenho que fazer para eu conseguir seguir,
para eu estar bem, para eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer, mesmo sem uma perspectiva clara em relação ao futuro. Mas eu vivo hoje, eu não vivo o futuro. Eu vivo esse momento agora. Vocês estão me assistindo, o momento que vocês estão vivendo é agora. Não é depois. E também não foi antes. Antes é passado, depois é futuro. É agora. Então foca o pensamento para agora. O futuro a gente não tem controle. Então, mesmo sem perspectiva, é aqui, ó. Vivendo aqui, claro, fazendo os planejamentos sim para um futuro, apesar de não ter uma perspectiva clara, mas a gente pode continuar com nossos objetivos pessoais, profissionais, que é o que também ajuda bastante aí na motivação. São esses objetivos, traçar metas, mesmo sem perspectiva, porque eu estou vivendo o momento presente, tá? Então, isso, o que eu tô dizendo pra vocês da inteligência emocional, é muito importante aí pra, como eu disse, para vocês conseguirem se manterem aí motivados para fazer o que tem que ser feito, para fazer com qualidade, para viver. Então, uma das dicas, das orientações é saber controlar pensamento, para daí controlar a emoção e o comportamento, para você conseguir fazer, para você conseguir realizar. Trace objetivos, metas, objetivos de curto prazo, objetivos de longo prazo. É muito ruim a gente dormir, acordar e viver de forma automática. Isso dá desânimo. Então, estabeleça alguns objetivos profissionais. Eu quero melhorar tal característica minha, ou eu quero subir um cargo, ou eu quero aprender coisas novas. Estabeleça isso e coloque em prática. Mas como é que eu faço para colocar em prática se eu não estou motivado? É só, como eu disse, vocês se lembrarem de por que é importante fazer aquilo. Por que é importante eu adquirir novas habilidades? Eu ter um cargo melhor, eu ser promovido. Por que é importante eu melhorar determinadas características? É você se lembrar disso e fazer o que tem que fazer. Tentou hoje, não conseguiu? Amanhã de novo. E depois de amanhã. E aí vai. E aí vai. Lembre-se também, esqueci, das recompensas que vocês terão futuramente. Tá? Então, essa também aí é uma dica, além do controle de pensamento, emocional e comportamental, entra também estabelecer metas de curto e longo prazo, tá? Não dá para ser só de longo prazo, porque, como eu falei, a gente vive o momento presente, então eu preciso de algumas metas, alguns objetivos de agora, de curto prazo, tá? Até porque esses de curto prazo é o que vão me ajudar a chegar no objetivo maior de longo prazo. Bom, outra dica é manter uma rotina, tá? Quando a gente não tem alguns marcos no nosso dia a dia, por exemplo, horário de dormir, horário de acordar, de se alimentar, os nossos objetivos, enfim, ali o horário da atividade física, fica muito mais difícil, por exemplo, eu quero começar uma atividade física, mas não estabeleço ali na minha rotina um horário para poder realizar aquela atividade física. E aí fica uma coisa solta, sabe? É difícil, e aí eu tô desanimada, eu não tenho ânimo. Então, eu estabelecendo, 6 horas é o horário que eu vou fazer atividade física todos os dias. Então, cheguei do trabalho, né, não me deu ânimo, e no caso da atividade física ela dá o ânimo depois, tá? Na verdade, qualquer atividade nossa, porque quando a gente termina, quando a gente cumpre, aí dá aquela satisfação, que dá aquele ânimo de ter cumprido. Mas no caso da atividade física, ela realmente libera aí sensação de bem-estar e prazer. Então, se eu coloco 6 horas da tarde, eu já sei, eu já tenho aquele compromisso de 6 horas, para não deixar uma coisa solta. E aí eu chego em casa do trabalho, troco a roupa e já vou direto fazer a minha atividade física. Poxa, mas eu não tô muito animado. Faça 20 minutos, faça 30 minutos, não coloque muitas metas altas, coloque metas mais baixas para depois vocês irem graduando. Então a rotina, ela ajuda muito a gente cumprir o que tem que ser cumprido, a gente se sentir motivado, a gente, como eu falei, é importante para minha atividade física, então tá lá, é importante eu estudar para eu graduar mais um trabalho, então tá lá o horário do meu estudo.
É importante eu me alimentar bem, então tá lá o horário dos meus lanches, o horário do meu almoço, da minha janta, do meu café da manhã, enfim, tá estabelecido nessa rotina. E fora que o cérebro agradece, porque o cérebro gosta de tudo que é que é previsível. Então, vocês podem observar, por exemplo, se vocês são acostumados a dormir todos os dias no mesmo horário, vai chegando perto do horário e você já fica com sono. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro ele já está todo programadinho. Agora, quando você não tem marco desses horários, dorme qualquer hora, come qualquer hora, enfim, não tem hora para fazer atividade física, é a hora que dá. Então, isso gera até ansiedade, inclusive, ansiedade e estresse, tá? Então, por isso a importância aí da atividade física. Outro ponto importante é a atividade prazerosas, né? Sei que agora com a pandemia a gente restringiu bastante a vida social, porém dá pra gente tentar adaptar. Tem algumas atividades que realmente vão fazer bem pra gente, que vão fazer com que a gente se sinta mais motivado, mais animado, pra gente realmente aí começar uma semana de trabalho, pra gente de repente fazer um trabalho mais desafiador, mais difícil. Então encaixe na sua rotina um horário para as atividades prazerosas, claro que adaptada aí diante dessa pandemia, mas não deixem, tá? Não deixem, porque isso é saúde mental, é importante a gente espairecer a mente, a gente aliviar um pouco da tensão, do estresse do dia a dia, porque isso quando a gente vai passando dia após dia dessa forma, só trabalhando e cheio de responsabilidades, cheio de compromisso, isso dá um desânimo. Então tentem aí equilibrar um pouco essa rotina de vocês, tá? E assim, é importante que vocês se lembrem que todas essas dicas, essas orientações que eu estou dando aqui, vocês têm que colocar em prática todos os dias, tá? Porque a gente sabe que é difícil estabelecer hábitos novos, a gente sabe que é difícil mudar pensamentos, controlar emoções, então a gente precisa de treino, que aí entra a disciplina, é o de fazer todos os dias, é de tentar todos os dias, mesmo diante das dificuldades. Então treinem sempre, tá? Bom, tentei passar de forma sucinta para vocês um pouco sobre motivação, espero que vocês tenham compreendido e que eu tenha respondido essas perguntas iniciais que eu fiz. Essa perguntinha por último que foi: vocês acham que a motivação vem de dentro ou de fora? E aí, como é que vocês estão pensando sobre isso agora? Será que vem de fora? Será que a gente tem que esperar pelo outro ou pelo ambiente de trabalho para a gente se sentir motivado? Não. A motivação mais importante é a que vem de dentro. Então se questione: o que me move? O que me faz mover? Isso está dentro de valores, isso está dentro do que eu disse, de fazer sentido para vocês seguirem. Não espere essa motivação de energia, de gás, como eu disse aqui inicialmente, que algumas pessoas têm como conceito sobre motivação. Não esperem isso, porque nem sempre a gente vai ter, e aí a gente não vai conseguir realizar. Apenas lembrem-se que tem que ser feito e por que é importante e quais os benefícios que eu vou ter futuramente com aquilo que tem que ser realizado, tá? Trabalhem os pensamentos, lembre-se do que eu disse. Os pensamentos, eles influenciam as emoções. Então, se eu tenho um pensamento de que eu não consigo, de que tá difícil, de que é só problema, o que vai acontecer? Eu vou ficar cada vez mais desanimado. Tenham pensamentos mais realistas. Tenham pensamentos mais coerentes com a realidade. Tá, ok, tô passando por um momento difícil? Tô, mas isso não impede de seguir. É uma fase. É uma fase. Daqui a pouco eu vou estar bem de novo. E por que é importante eu continuar isso no momento difícil? Justamente é porque vai me ajudar lá futuramente. Então controlem pensamentos, controlem a emoção, os comportamentos, porque aí sim vocês vão se sentir motivados, tá joia? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado e que essa nova perspectiva que eu trouxe aqui a respeito da motivação façam com que vocês reflitam a respeito disso e que seja mais fácil para vocês colocarem em prática. Estabeleçam objetivos. Pensem como vocês querem viver.
e coloquem isso em prática. Não adianta ficar reclamando e pensando em como sua vida seria melhor de tal forma, se estivesse vivendo de outro jeito. Não adianta. Vocês não vão acordar vivendo essa vida que vocês querem viver. Vocês têm que fazer, vocês têm que realizar para vocês viverem essa vida que vocês querem viver. Nem sempre a gente vai estar vivendo nas condições especiais, nas condições que a gente gostaria de viver. Nem sempre. Mas é justamente por eu estar nessas condições não perfeitas que eu gostaria de estar, é que me dá essa motivação para seguir e para estar futuramente vivendo da forma que eu gostaria de viver. Isso está dentro de nossa responsabilidade. Não é de nossa responsabilidade o que acontece com a gente. A gente não é culpado, a gente não é responsável pelo que acontece com a gente. Mas a gente, de muitas situações que acontecem com a gente. Mas a gente é responsável em como conduzir as situações que acontecem com a gente. Isso é da minha responsabilidade, não é de ninguém. E não adianta vir com o pensamento de que, por que isso aconteceu comigo? Ou essas coisas só acontecem comigo? Porque aí a gente se coloca em um papel de vítima. E a gente é responsável de como conduzir isso. A situação difícil ela vai acontecer para todo mundo. Todo mundo vai ficar um momento desanimado. Mas está na minha responsabilidade seguir. Conduzir da melhor maneira aquilo que eu estou vivenciando. E para eu conduzir da melhor maneira, isso vai depender de como eu penso sobre a situação. Tá bom? Bom, então é isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído. E até breve, quem sabe, em um novo momento.